que é um videogame? Um videogame nada mais é do que um jogo eletrônico no qual o jogador interage com imagens enviadas a um dispositivo que as exibe, geralmente uma televisão ou um monitor. Os videogames geralmente consistem nos jogadores assumindo o papel de um personagem ou controlando elementos em um ambiente simulado criado pelo sistema, com os jogadores interagindo com o jogo por meio de controles, como teclados, mouses, joysticks e gamepads. Com o avanço atual da tecnologia, os videogames evoluíram gigantescamente, tanto em termos de gráficos, jogabilidade, imersão e recursos online, se transformando num dos mercados mais lucrativos do mundo, movimentando bilhões e mais bilhões de dólares anualmente, cativando uma grande variedade de jogadores pelo mundo. Entretanto, se engana quem pensa que os videogames surgiram já na década de 70 e 80, com os clássicos como Mario, Pac-Man e afins. Na verdade, o primeiro videogame nem sequer pode ser considerado um videogame por si só. E é isso que o primeiro episódio da nossa série sobre a história dos videogames irá abordar. Como surgiram os videogames? Quais foram os primeiros videogames comercializados no mercado? Quem popularizou o mercado de games? Tudo isso e mais um pouco você irá ver neste vídeo. Eu sou o Zamedik e esse é o primeiro episódio da história dos videogames. Se você gostar, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso é um incentivo gigantesco para eu continuar a produzir vídeos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Tudo começa no ano de 1958, quando o físico William Higginbotham criou o chamado Tennis for Two, sendo mais uma demonstração técnica para os visitantes do Laboratório Nacional de Brookhaven, em Nova York, do que um videogame por si só. O jogo era transmitido em um osciloscópio, um dispositivo utilizado para fazer a visualização das ondas de sinal elétrico, permitindo uma análise dos parâmetros dela, frequência, amplitude, tensão médica, eficácia e pico a pico, além de vários outros parâmetros. Assim, utilizando um computador analógico, William conseguiu simular um jogo de tênis padrão, em que dois jogadores rebatiriam uma bola virtual. Porém, embora tenha sido uma invenção notável, o Tennis for Two não foi amplamente divulgado e acabou permanecendo relativamente desconhecido fora do ambiente de pesquisas. Nessa mesma época, em 1962, surgiu também o Space War, criado por Steve Russell do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Era um jogo simples de combate espacial, onde jogadores controlavam naves espaciais e tentavam destruir um ao outro. Agora, voltando um pouco para o Tennis for Two, a criação de Higginbotham acabou chamando a atenção de dois americanos, Roland Bushnell e Ted Dabney, que em 1972 fundaram a empresa Atari e lançaram no mesmo ano o famoso Pong, uma versão arcade do tênis de mesa, um jogo simples e viciante que contribuiu para a popularização dos videogames. Como já dito, o Pong era extremamente simples, consistindo em duas barras verticais que representavam a raquete dos jogadores e uma bola que rebatia entre elas. Os jogadores controlavam as raquetes, movendo-as para cima e para baixo para acertar a bola e tentar fazer o oponente falhar em rebatê-la. O objetivo era acumular pontos, fazendo com que a bola passasse pela raquete do adversário. Embora pareça simples para os padrões atuais, o Pong foi revolucionário na época. Foi um dos primeiros jogos a serem exibidos em uma máquina arcade comercial viável, e sua jogabilidade intuitiva e competitiva cativou os jogadores. O sucesso do Pong ajudou a estabelecer a Atari como a líder na indústria de videogames e abriu caminho para a popularização dos jogos eletrônicos. No mesmo ano de 1972 é lançado o Magnavox Odyssey, considerado o primeiro console de videogame doméstico comercialmente lançado, desenvolvido pela empresa de eletrônicos Magnavox. O Odyssey foi criado por Ralph Baer, um engenheiro de televisão que é amplamente reconhecido como o pai dos videogames. Era um sistema basicamente bem básico em comparação aos consoles modernos, e ele foi projetado para ser conectado a uma televisão e vinha com um conjunto de cartões de jogos e acessórios para criar diferentes experiências de jogo. O console usava uma tecnologia analógica para gerar gráficos simples e preto e branco na tela da TV. Os jogos eram jogados usando controles com botões e um dial, uma espécie de rodinha, que permitia os jogadores interagir com os elementos virtuais exibidos na tela. Cada cartão de jogo continha uma configuração diferente e os jogadores precisavam configurar manualmente o console de acordo com o cartão escolhido para jogar. O Odyssey apresentava uma variedade de jogos, incluindo títulos como tênis, hóquei, handball, futebol e caça ao tesouro. Embora os gráficos fossem extremamente simples, o Odyssey foi pioneiro ao trazer a experiência de jogar videogames para dentro da casa das pessoas.
Entretanto, embora tenha sido o primeiro console de videogame doméstico comercialmente lançado, sua popularidade foi limitada. A falta de compreensão inicial do público sobre os videogames e a falta de marketing efetivo contribuíram para sua recepção modesta no mercado. No entanto, o Odyssey estabeleceu o caminho para a indústria de videogames domésticos e inspirou o desenvolvimento de outros consoles que seguiriam. Sua importância histórica como pioneiro dos consoles domésticos é inegável, e o legado do Magnavox Odyssey permanece como um marco na evolução dos videogames. Na mesma época, mas mais para o fim da primeira geração, tivemos o Coleco Telstar. O Coleco Telstar foi lançado em 1976 pela Coleco Industries, sendo um dos primeiros consoles a oferecer uma ampla variedade de jogos em um único sistema. O Telstar foi projetado para ser conectado a uma televisão e possuía um design semelhante ao de um console Pong, com controles embutidos e uma seleção de jogos pré-programados. No entretanto, ele se destacou por oferecer uma maior diversidade de jogos em comparação com outros consoles da época. Diferentes modelos do Telstar foram lançados, cada um com um conjunto exclusivo de jogos. O Telstar original possuía 3 variações do jogo de Pong, enquanto o Telstar Ranger apresentava um jogo de tiro parecido com Space Invaders. O Telstar Alpha, por sua vez, oferecia uma seleção mais ampla de jogos, incluindo esportes como tênis, hóquei e handball. Uma característica única do Telstar era a utilização de circuitos integrados de jogos fabricados pela General Instrument, que permitia a Coleco incluir vários jogos em um único console. Isso era uma grande vantagem em relação aos outros consoles da época, que normalmente eram projetados para jogar apenas 1 ou 2 jogos. O Coleco Telstar teve um sucesso comercial considerável e ajudou a impulsionar o crescimento da indústria de videogames na década de 70. Bem, em resumo, o Coleco Telstar se destacou por oferecer uma variedade de jogos em um único sistema, e a sua introdução contribuiu para uma crescente popularidade dos videogames na época e também deixou sua marca na história dos consoles de videogame. Em resumo, os gráficos e sons dos jogos da primeira geração eram simples e muito limitados em comparação com os jogos modernos, com a maioria usando gráficos simples baseados em blocos ou vetores. Porém, a primeira geração foi muito importante, estabelecendo as bases para a indústria dos jogos eletrônicos, e foi um período de experimentação e descoberta, com muitos dos conceitos e elementos presentes nos jogos atuais tendo suas raízes nessa época. E agora, chegamos em 1977, mais precisamente em 11 de setembro de 1977. Data peculiar, quando ela, a Atari, já consolidada como pioneira e uma das mais importantes empresas nesse novo ramo que nascia, lança no mercado o seu novo console caseiro, um console que iria marcar sua época, quebrar recordes e se tornar sinônimo de console retrô, com um design robusto e um moderno e inovador sistema de cartuchos intercambiáveis de jogos, que levaria aos lares clássicos como Pitfall, Burger Time, Pac-Man e Space Invaders. E o seu nome é... E aí galera, curtiram o vídeo? Se você curtiu o conteúdo e quer ver mais vídeos relacionados, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, assim você receberá notificações sempre que um vídeo novo for lançado. A sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para que eu possa continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre o mundo dos games. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Tchau!